COP30 aqui na Rádio Bandeirantes e o nosso enviado especial é ele, Pedro Campos, falando diretamente da capital paraense. Tudo bem por aí, Pedro? Bom dia. Bom dia mais uma vez para você, Vitor Lupato. Bom dia para o Sabino, para os amigos da Rádio Bandeirantes acompanhando nesta manhã. Estou falando ao vivo aqui de Manaus, ou melhor, estou falando aqui ao vivo direto de Belém do Pará. Falei de Manaus agora porque a gente estava conversando aqui, né, com amigos jornalistas, feito da divisão que poderia ter sido feita, viu, Sabino, desse grande evento da COP pela região amazônica, porque a cidade de Belém do Pará tem as suas limitações. Mas isso também é importante, né, para mostrar para as autoridades que estão por aqui os desafios que temos para enfrentar a infraestrutura, as questões como violência, trânsito, alagamento, ou seja, os grandes problemas que estão presentes nessa região do país, que é muito rica de belezas naturais. A preservação precisa acontecer de uma forma ao passo de que não seja inviabilizado o investimento nesta área do planeta, nesta área do Brasil. Diversas autoridades estão por aqui, daqui a pouquinho começa efetivamente a cúpula das lideranças mundiais, que vai dar o tom do que vai ser a COP30 a partir da semana que vem. Enquanto isso, a gente acompanha aqui nos bastidores um pouquinho, e quem está acompanhando pela live vai ver agora o que está passando aqui atrás de mim. Plantas que estão sendo transportadas, levadas por funcionários que ainda estão decorando aqui o ambiente para a chegada das autoridades. Como estão falando muito de floresta, né? Tem que ter o verde aqui. E elas estão sendo levadas nesse momento aqui para mais um ajuste. Nem tudo está pronto por aqui para a semana que vem. Eles vão ter que trabalhar duro no fim de semana. Os estandes ainda estão sendo montados de empresas, companhias que investiram para estar aqui, para ter a sua voz, para trazer a sua mensagem para essa discussão. Agora, quem bagunçou mesmo o coreto aqui da COP30 foi o Bill Gates. Não sei se você, Sabino, o Lupato, os nossos ouvintes viram, mas nos últimos dias ele deu uma declaração falando que não é apenas a questão da temperatura que tem influência sobre os novos rumos. Ele que é tido, né, como um guru aí dos ambientalistas mundiais, veio com essa para detonar qualquer tipo de discurso mais radical em relação ao crescimento e elevação da temperatura no planeta, falou sobre a necessidade de investimento, falou que a preservação intacta das florestas, do jeito que elas estão hoje, não vão garantir o futuro da civilização e nem impedir o fim da civilização. Então, é um ingrediente importante que certamente será tratado nas reuniões. Dos bastidores aqui, se fala muito a respeito dessa repercussão do que o Bill Gates, todo poderoso então, da Microsoft, chegou com esse discurso diferente daquele que ele costumava adotar, que agradava bastante os ambientalistas. Então, a COP já chega com esse assunto também aqui, bem forte nos bastidores, para contaminar certamente o que vai acontecer do outro lado de onde nós estamos aqui, onde as lideranças se reúnem, e a partir da semana que vem também a iniciativa privada tem voz e tem vez com as suas manifestações. Sabino? Ô Pedro, é um pensamento mais plausível, né? É uma manifestação mais racional do Bill Gates, fora daquele extremismo ambientalista, né? Uma coisa mais próxima da realidade, né? Exatamente, Sabino, mas o que chama atenção é que nós temos aqui presente, né, muitas ONGs, muitas entidades que têm um discurso mais radical em relação a isso. A COP sempre foi o palco disso. O que se espera no Brasil é que a gente tenha outras oportunidades de fala, de manifestação, como, por exemplo, do agronegócio brasileiro. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os anos a COP ela tem a distribuição das suas zonas, né? E como é um evento internacional, a sigla é em inglês. Então tem a Blue Zone, que é essa área onde nós estamos. É preciso um credenciamento mais específico para você ter acesso. Aqui é considerado o setor ouro, né? Onde passam aí as autoridades, onde o de mais importante acontece. Nós temos a Green Zone, que é uma área mais aberta, onde circulam mais pessoas, assessores, aqueles que não conseguiram o contato aqui com a chamada Blue Zone. Aqui no Brasil nós vamos ter a AgriZone, que
que é uma área do agro, justamente para trazer as demandas do agronegócio, contar um pouquinho como é que funciona o trabalho, a vida das pessoas que plantam, das pessoas que criam nessa área do planeta. Mostrar para o mundo as dificuldades que eles têm, mostrar o que eles preservam. Esse é o objetivo também dessa área que nós vamos ter aqui. Então, quando você tem ali alguém tido da área mais radical desse discurso, trazendo um pouco elementos novos, mais modernos, arejando esse debate, a expectativa que se tem é que isso possa avançar além dos discursos e nós possamos ter atitudes práticas. Pelo menos é isso que eu senti aqui nos bastidores. Muita declaração do Bill Gates, porque ele acerta em cheio o discurso mais radical e a expectativa que nós possamos ter outras vozes também falando nessa COP que acontece aqui no Brasil, na Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Vitor Lupato. O Pedro, é engraçado, me perdoe, Lupato, Pedro, é engraçado essa coisa do argumentação radical, né? Porque esses mesmos radicais aí que fazem e desenvolvem esse tipo de argumento, provavelmente estão indo para a COP de carro, né? Movido a gasolina, né? Não estão indo de bicicleta, né, Pedro? Ah, Sabino, isso aí você matou a pau. Isso aí é a maior contradição que nós temos. Vir num carro com ar-condicionado, às vezes van, que queima óleo diesel, que é ainda mais poluente, né, do que a gasolina que é utilizada para esse tipo de transporte. Vieram para cá de avião, vão ficar em hotel, vão fazer o uso, né, daquilo que nós temos do consumo, porque todos nós precisamos dessas fontes de energia para a nossa vida. Não é do dia para a noite que você vira essa chave, né, Lupato, Sabino? Não é do dia para a noite. E Pedro, eu queria te perguntar em relação à primeira impressão que você teve aí, direto de Belém, porque nós tivemos polêmica da hospedagem, tivemos desde o início do mandato de Donald Trump nos Estados Unidos essa expectativa, porque ele, como primeira medida do seu governo, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é o que norteia a COP. Além dele, os dois países que mais emitem, né, gases poluentes, Estados Unidos e China, o presidente da China também não vem. E aí muito se falou sobre um enfraquecimento dessa conferência que é vista pelo governo brasileiro como uma grande prioridade. Como que está aí o sentimento dos colegas com quem você conversou, das autoridades que também passam por aí, porque está acontecendo neste momento a abertura política da COP30, né? Nessa cúpula que foi convocada pelo próprio Lula e que antecede a negociação oficial da semana que vem. Lupato, a gente tem, claro, aqui, né, grandes desafios a serem superados, escancarados para quem quiser ver. A questão da hospedagem é só a pontinha desse iceberg. Quem não tem hospedagem não tem a menor condição de chegar em Belém, porque não há nenhum leito disponível para os turistas, para os empresários, para as autoridades. Nós tivemos realmente um problema sério, né, também de preço, porque existe uma lei que ninguém consegue revogar, que é a lei da oferta e da demanda. Essa aí nem o Supremo Tribunal Federal consegue interferir. Se você tem uma demanda mais alta, né, os preços, é claro que vão subir, porque há uma disputa maior ali pelos produtos, pelos serviços. E esse foi o grande primeiro problema da COP, escancarado por aqui. Mas tem muitos outros, né? Tem problema de esgoto, saneamento básico. Chove todo dia aqui em Belém, vocês já vieram para cá? Não vieram? Todo dia, 5 da tarde, chove aqui. O pessoal marca o encontro antes ou depois da chuva, é assim que funciona. E essa chuva, ela causa alagamento, são poças de água que ficam guardadas ali em alguns locais, dificultando o deslocamento. Tem um trânsito muito grande por conta, claro, da estrutura que foi criada aqui para a COP, fechamento de ruas, e tem as demandas das pessoas que moram aqui. Então é importante também trazer aos olhos, né, dessas autoridades que vão discutir o clima, que vão trazer, às vezes, um discurso ali de uma questão mais radical, de um ambientalismo que é muito bonito na teoria, mas que na prática não funciona. Esse confronto com essa realidade pode trazer essa aqui como sendo a COP da verdade, né? A COP que vai escancarar, e nós temos essa oportunidade aqui, esses problemas todos. Isso não acontece só aqui no Brasil,
Todas as áreas de floresta têm sua população, tem as pessoas que criam, que plantam, que preservam. No Brasil, 66% do território é preservado, 30% é destinado para o agronegócio. Dentro dessas áreas preservadas, nós temos 13% do território de reservas indígenas. Então, os números estão aí. E esse levantamento, ele foi feito pela Embrapa, mas ele foi confirmado por satélites da NASA, que são precisos em marcar o território brasileiro e apresentar. O Brasil tem um grande potencial, resta a gente saber usar o discurso certo, fazer as ponderações necessárias para aliar o crescimento à preservação do meio ambiente. Ô Pedro, de minha parte para encerrar aí, até porque você deve ter uma agenda corrida aí, hoje tem coletiva do presidente Lula para falar sobre esse encontro aí das lideranças mundiais, mas ele deve ser inquirido também sobre questão de segurança pública, não, Pedro? Ah, certamente, né, Sabino? Vai ter perguntas sobre segurança pública, que é o grande assunto do momento no país, inclusive com os jornalistas estrangeiros que estão aqui, eles demandam para nós informações a respeito do Rio de Janeiro. Aquela história de um veículo mandar o repórter para um lugar, e aí tem um outro fato importante acontecendo, além daquele que foi programado, e você aproveita a visita para que ele possa mandar informações sobre isso. Então eles toda hora perguntam para nós, jornalistas estrangeiros, sobre a situação do Rio de Janeiro, se tem alguma novidade. Eles também estão checando esse assunto. Não tem previsão de coletiva do presidente Lula hoje, apesar dele estar aqui o dia inteiro e ter uma área reservada se ele quiser falar, se a comunicação do governo entender que é o caso. Alguém do governo, claro, deve se pronunciar até o fim do dia. É um dia muito cheio de atividades, além da cúpula das lideranças que começa nesse momento. O presidente Lula também tem encontros bilaterais. Ele vai se encontrar ao meio-dia com o príncipe de Gales, o príncipe William, que veio do Reino Unido, está aqui no Brasil há alguns dias e hoje tem esse encontro privado com o presidente Lula. À tarde, ele vai se reunir com o Emmanuel Macron, presidente da França, que também está participando aqui dessa reunião de cúpula. Para você ter uma ideia de algumas das autoridades, à noite tem um coquetel também que foi oferecido pela primeira-dama do Brasil, a Janja, para as autoridades aqui presentes. Então o presidente Lula tem uma agenda bem cheia ao longo do dia. Resta saber se ele vai falar hoje, amanhã. Amanhã termina efetivamente a cúpula. Vamos aguardar e noticiar certamente aqui na Rádio Bandeirantes a respeito do pronunciamento do presidente da República. Fechado. Obrigado, Pedro Campos. Obrigado, Pedro. Enviado especial da Rádio Bom Bandeirantes, trabalho. a COP30 em Belém. Um abraço. Valeu, Sabino, Lupato, amigos do Manhã Bandeirantes, estou à disposição por aqui. Qualquer novidade eu volto a chamar. Combinado. Abraço, obrigado.